gravando. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória Tem que por nosso apertar Senhor aqui. e Salvador Jesus Cristo. Não, tem que Peço apertar. perdão ter chegado Glória. quase no horário, porque nós temos que vir primeiro para receber, né? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Oh, glória. Ontem esteve aqui no monte, fiquei aqui até quase 3 horas da tarde. Eu desci, era 1h para casa. Quando eu cheguei ali embaixo, eu parei, Deus falou, volte. Aí, para a glória de Deus, ontem eu li o livro de Provérbios todinho. Parei aqui no capítulo 27, porque eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, a qual é alimento para nossas almas. E eu creio que todos que vieram aqui nesta manhã vieram para receber não algo da parte do homem, mas veio para buscar algo da parte de Deus. O apóstolo Paulo disse assim: oreis por mim para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. E Paulo também disse lá em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse dia Deus nos concedeu uma oportunidade de vida, porque muitos já desceram a sepultura. Então nós temos que vir para a igreja não como um culto rotineiro, mas vir para receber algo novo da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E olhando para mim eu não vejo muita coisa, mas a Bíblia diz que o tesouro de Deus está no vaso de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E eu convido-vos a todos para abrir as vossas Bíblias. A palavra que Deus colocou no meu coração está no livro de Jeremias 33, versículo 3. O Senhor está presente aqui neste lugar esta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele nunca despediu ninguém vazio. Então tome posse da bênção da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui tem vaso de Deus. Aqui tem vaso com compromisso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Existe pregadores e existe profeta. O que é um pregador? O que é um profeta? Pregador, ele quer animar o povo. O pregador, ele quer pedir uma mensagem a Deus. Ele quer buscar uma mensagem que anime o coração do povo para que ele venha ter agido e seja convidado novamente. Agora, profeta é aquele que ouve de Deus e transmite para o povo, quer seja palavra boa ou palavra má. Profeta é como Micaías, porque todos profetizavam bem para o rei, mas ainda faltava Micaías. E quando o profeta Micaías profetizou que o rei iria morrer na guerra, o profeta falso Zedequias deu uma porrada nele e falou para ele que ele não estava profetizando a palavra de Deus. E o rei falou: pega este homem, coloca ele aí, alimenta com o pão da amargura até que eu vou para a guerra e volte. Mas o profeta, mesmo tendo apanhado, ele falou assim: se você voltar da guerra, Deus não falou pela minha boca. Em Calabaçuri de Comanai. Jeremias 33, versículo 13 diz assim: clama a mim, Aleluia. e responder-te-ei, Glória. e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Muito fui edificado aqui no sábado com a palavra do nosso pastor que pregou aqui, a palavra de Deus. Uma palavra que vem da parte de Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Fechei a Bíblia. Aleluia, Deus. Se eu colocar um tema nessa mensagem, eu vou falar: clamou, o segredo da vitória. Se nós passearmos na Bíblia Sagrada, nós encontramos pessoas que receberam a vitória através do clamor. A Bíblia fala de um homem que era cego, cujo nome chamava-se Bartimeu. Aleluia, Deus. E diz a Bíblia Sagrada que Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, e quando ouviu aquela multidão, o barulho da multidão, Bartimeu ouviu que Jesus estava passando. E Bartimeu gritou: Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a Bíblia Sagrada que a multidão queria que o cego se calasse. Mas quem estava precisando do milagre era ele. Ele não se calou. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus foi até o cego e perguntou: o que queres que eu te faça? Glória a Deus. E o cego respondeu: que eu veja. Jesus falou: vai, a tua fé te curou. Aleluia. Se nós observarmos na Bíblia também, lá no livro de Juízes, a Bíblia diz que o povo de Israel estava numa grande angústia, porque quando o povo de Israel plantava, quando chegava a época da colheita, a Bíblia diz que viu os midianitas e acabava com a sua plantação. Oh, glória a Deus. Imagine a pessoa, você trabalhar o mês inteiro, receber o seu pagamento, e quando você sair com o seu pagamento, o ladrão vir e roubar o seu dinheiro. Assim estava o povo de Israel e foi oprimido por 7 anos. Mas a Bíblia diz que no momento que o povo de Israel clamou a Deus, porque Deus é misericordioso, ainda que sejamos infiéis, mas Ele permanece fiel. A Bíblia diz que Deus levanta um profeta, e o profeta fala para o povo dizendo: todo este mal está sobrevindo sobre o povo por causa da desobediência à palavra de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que o povo clamou e Deus resolve levantar um homem para que através desse homem viesse dar livramento ao povo de Israel. E o homem escolhido por Deus chamava-se Gideão. E diz a Bíblia Sagrada que Deus, o anjo aparece para Gideão e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão indagou com Deus dizendo: o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco, o que é feito das suas maravilhas que nos contaram que ele fez lá no Egito? O Senhor é conosco. Não foi ele que abriu o mar vermelho e o povo de Israel passou a pé enxuto? O Senhor é conosco. Não foi ele que fez aquelas 10 pragas lá no Egito? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por essa tribulação? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe até o teu vizinho tem dito assim: você serve a Deus, você obedece a Deus, você vai para a igreja, mas você está passando por tantas lutas, tanta dificuldade, e aquele vizinho que não serve a Deus vê a minha vida regaladamente, de qualquer maneira. Às vezes tem um carro melhor do que o teu, tem uma casa melhor do que a tua. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, mas ele não tem aquilo que você tem. Aleluia. A Bíblia diz que o salmista quase se desviou, vindo a prosperidade dos ímpios. Mas no Salmo 37 está escrito: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que prosperam em seu caminho, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele vai sobressair a tua justiça. Louvado seja Deus. Glória. Clamou o segredo da vitória. A Bíblia também fala de uma mulher cujo nome chamava-se Ana. Ela era uma mulher estéril. E diz a Bíblia Sagrada que ela clamou a Deus, porque o nome do seu marido chamava-se Eucana, e a rival dela chamava-se Penina. E diz a Bíblia Sagrada que Ana não gerava filhos, e Penina gerava, e por isso Penina aborrecia a Ana. Mas a Bíblia diz que Ana colocou um propósito diante de Deus. Ela fez um voto a Deus, ela clamou a Deus no templo e orou. E a Bíblia diz que o próprio sacerdote a teve por embriagada, e ela disse: eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Ana e concedeu o seu filho, ao qual nome colocou o profeta Samuel. A Bíblia diz que quando Moisés foi libertar o povo ali do Egito, que Deus levantou Moisés, o povo veio, chegou na frente, estava o mar vermelho. Olhou para trás e havia Faraó com seus cavaleiros. E Moisés clamou a Deus. E Deus disse:
Por que clamas a mim? Diga o povo que baixe. E Deus abriu o mar vermelho, o povo de Israel passou a pés enxutos, lá viu os egípcios, para que assim passasse no meio do mar. Só que Deus abriu o mar para o povo dele passar, não passou para o inimigo passar, e o inimigo pereceu dentro do mar, porque Deus é o Deus do seu povo. Glória a Deus. Clamou o segredo da vitória. Alai, Xandei, Coma, Daga, Xandarabalai. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Jesus está voltando, a qualquer momento vai se cumprir aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 ao 58, a qual está escrito: eis que nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta de Deus soará, os mortos irão ressuscitar, depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos deu a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está voltando. Tem muita gente brincando de ser crente, louvado seja o nome do Senhor, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir. O apóstolo Paulo, exortando Timóteo, ele falou assim: sabe porém isto, que nos últimos tempos haverá tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, jactanciosos, avarentos, blasfemadores. Haverá homens que amarão somente a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra, e Jesus, lá em Lucas capítulo 9, versículo 27, ele disse assim: se alguém quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Tome a cada dia a sua cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Evangelho sem cruz não é evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que vão para a igreja somente para buscar a prosperidade material. Louvado seja o nome do Senhor. Fala em São Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Prosperidade é somente consequência da vida daquele que obedece a palavra de Deus, mas o primordial do Evangelho é a salvação da minha alma e da tua alma. Louvado seja Deus. Alai, Xandecou, Manai, Rai, Xaramanai. Tem lugares que sabem até como pregar, ensinamentos. Como o irmão falou, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele falou assim: se eu estou com um livro aqui, lendo um livro para pregar, parece que o Espírito Santo está subjugado ao papel. Mas Jesus está presente aqui nesta manhã, e eu estou debaixo da promessa que diz assim: quando for pregar, não vos preocupeis com o que haver de falar, porque eu vos darei a palavra na mesma hora. Jesus está voltando. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36, 37 e 38: tendes necessidade de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá da sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não podemos recuar, não podemos olhar para trás. Aquele que olha para trás vira tempero. Assim aconteceu com a mulher de Ló. A Bíblia diz também que estava Abraão ali na cidade de Sodoma e Gomorra. O pecado estava tão desenfreado naquela época que a Bíblia diz que Deus resolveu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas a Bíblia diz que ali existia um homem justo, cujo nome chamava-se Ló. E a Bíblia diz que Abraão clamou, Abraão intercedeu pela vida do seu sobrinho Ló. E Abraão chegou assim e falou para Deus: olha Deus, se naquela cidade houver 50 justos. E Deus falou: se houver 50 justos, eu vou poupar a cidade por amor a 50. E Abraão falou: olha Deus, e se houver somente 40? E Deus falou: eu irei poupar a cidade por amor aos 40. Oh Deus, e se houver somente 30? E Deus falou: eu pouparei a cidade se houver somente 30. Olha Deus, eu sou pó e sou cinza, eu vou falar contigo mais uma vez. E se houver somente 10? E Deus falou: eu vou poupar a cidade. Louvado seja o nome do Senhor por amor aos 10. Mas a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra
justas, louvado seja o nome do Senhor. Mas lá tinha Ló, louvado seja Deus, e Deus falou: eu não vou destruir o justo junto com o ímpio, meu servo tem que sair desta cidade. E a Bíblia diz que por causa da vida de Ló, Deus deu oportunidade para Ló e para toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E o genro de Ló, teve ele foi embriagado, ficaram bebendo lá, eles ficaram bebendo e não acreditaram na palavra do homem de Deus. E a Bíblia diz que o anjo falou: foge para o monte, mas não olha para trás. Louvado seja o nome do Senhor. E Ló pegou a sua família, foi para o monte. Só que a Bíblia diz que a mulher de Ló estava com seu coração na riqueza. Ela estava pensando na prata, estava pensando no ouro, estava pensando no seu guarda-roupa, estava pensando naquilo que tinha deixado. E ela desobedeceu à voz de Deus, e ela olhou para trás e foi convertida em uma estátua de sal. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o salmista disse no Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde lhe virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e também a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por maior que seja a tua luta, por maior que seja a tua angústia, não olheis para trás, porque no Salmo 46 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Ele faz cessar as guerras, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. O mundo está em crise. Glória a Deus. Ageu capítulo 2, versículo 8 está escrito: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O mundo está em crise. Salmo 23, versículo 1: se é meu pastor, em nada me faltará. O mundo está em crise. Filipenses capítulo 4, versículo 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Alai de canta ramanai, chião de comanai, alai de prova ramanagachão de comanagachai. Pode faltar o feijão na casa de Barack Obama, que é o presidente dos Estados Unidos. Pode faltar o feijão lá na casa de Dilma Rousseff. Louvado seja o nome do Senhor. Pode faltar o feijão na casa desses grandes aí que tem muito dinheiro, mas na tua casa não vai faltar, porque se for preciso, Deus manda o urubu levar para você na tua casa, como ele fez com Elias. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é o Deus da providência. O nosso Deus é o Deus da providência. Louvado seja o nome do Senhor. Então receba a providência de Deus aí na tua vida. Essa luta que você está passando, essa aflição que você está passando, quem sabe pensa Satanás que você vai cair, que você vai olhar para trás. Não, essa luta que você está passando vai servir de experiência para que você seja mais forte na presença do Senhor. Porque lá em Romanos capítulo 5 a Bíblia diz assim: sendo pois justificados por Deus, temos paz por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual nos gloriamos na própria tribulação, porque a tribulação produz a paciência produz a experiência não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós somos o povo mais privilegiado dessa terra, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, o nosso nome está escrito no cartório celestial, e em qualquer momento a nossa redenção se aproxima. Ai, xaramanagachanda comanai. Lá em Apocalipse diz: aquele que vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma riscarei o seu nome no livro da vida. Aquele que vencer, eu farei coluna e santuário no templo do meu Deus, e nele nunca sairá. Aquele que vencer, quem olha para trás não tem vitória, quem olha para trás não tem vitória. Mas lá em Daniel está escrito: tu porém vai até o fim, tu porém vai até o fim. Tem muitas pessoas que começam bem, começa no fogo, começa na alegria, começa bem, mas não termina bem. Por isso
isso que tem uma parábola que diz assim: qual é o homem que quando ele for construir um edifício, primeiro ele não calcula se ele pode acabar, para que outros venham dizendo que ele começou, mas não pode terminar. O bom é estar aqui, ó, que nem esse pastor aqui, ó, esses pastores aqui de idade, na presença de Deus, mas continua guardando a fé. Glória a Deus! A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz lá em 1 Epístola de João 1, versículo 7, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma, que se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se nós andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vivendo os dias em que tem igreja para todo tipo de gente. Tem igreja para lésbica, tem igreja para homossexual, tem igreja para todo tipo de gente. Eu quero saber de uma coisa: não é aquilo que me libera na terra, eu quero saber aquilo que Deus libera no céu. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ele não mudou. A Bíblia diz que muitos milagres aconteciam na igreja primitiva porque eram unidos. Tinha união. O amor estava derramado no coração. E hoje em dia muitas pessoas só buscam aquilo que é seu e não aquilo que é de Cristo. A Bíblia diz que naquela época não havia necessidade alguma, porque todos que tinham mais distribuíam com aquele que não tinha. Porque a presença de Deus inundava. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia nós temos um meio de tecnologia, mas naquela época não tinha. Mas somente uma pregação, 3.000 almas se salvaram. Não tinha tecnologia, mas tinha poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está voltando. A igreja será arrebatada. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Ninguém pode roubar a paz que está no teu coração. Essa paz custou um preço muito caro, custou o sangue dele que foi derramado ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, tem pessoas que pregam somente o evangelho da prosperidade, parece que eles não leem aquela passagem que diz assim, que Paulo foi açoitado, Paulo passou fome, Paulo passou nudez, Paulo foi perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas até na hora da sua morte, Paulo naquela idade, todo mundo desamparou ele, mas o Senhor não o desamparou. E Paulo disse assim: eu combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está guardada para mim, mas não somente para mim, mas para todos quanto amarem a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão esperando a volta de Jesus? Quantos estão esperando a volta de Jesus? Glória a Deus, aleluia! Aí vai se cumprir Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais dor e nem pranto. Esses dias alguém me parou na rua e falou assim: você vai fazer o que no céu? Falaram que no céu só cabe 144 mil. Eu falei assim: no céu vai ter casa, no céu vai ter árvore, no céu vai ter alegria. Falou que no céu só cabe 144 mil. Você mexeu, agora vai receber. Abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: os céus e a terra que agora existem se reserva para o fogo até o dia da perdição dos homens ímpios. Eu falei, o fogo ele tem duas funções: ou o fogo purifica, ou o fogo destrói. Nessa palavra o fogo está na função de destruição. No versículo 13 está escrito: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça.
Apocalipse capítulo 21 está escrito: eu vi um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e mais já não existe. Esses 144 mil que vocês estão falando são 12 mil judeus de cada tribo que vai pregar o evangelho durante a grande tribulação, que não se contaminaram com mulheres, que branquetearam as suas. Aí a Bíblia fala em Apocalipse, olha o que diz o texto: a visão dos mártires da glória. Eu vi uma grande multidão, a qual não se pode contar, que branquetearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro, louvado seja Deus, o Cordeiro é Jesus, que não se contaminaram. 144 mil. Lá em João capítulo 14 está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei uma outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí vem para cá dizer que Jesus não era Deus. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: vou para o meu Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Na realidade está escrito. E como que nós podemos provar a divindade de Cristo? Eu falei, tá bom, está escrito assim, né? Vou para o meu Pai porque meu Pai é maior do que eu. Sabe por que Jesus falou que Deus era maior do que ele nessa passagem? Porque a Bíblia diz que Deus ele só tem uma natureza, que é espírito. E a Bíblia diz que Jesus tem duas naturezas. Ele tem natureza humana e natureza espiritual. Porque quando Jesus passou aqui na terra, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, louvado seja Deus. Então, se ele estava na natureza humana, ele era menor que Deus, porque Deus é Espírito. Mas se você abrir a vossa Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e também na terra. Se você abrir a vossa Bíblia lá no profeta Isaías capítulo 7, versículo 14, está escrito: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. E no capítulo 9, versículo 6, ele diz: o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se a Bíblia fala que existe só uma só fé, um só Senhor e um só batismo, então Jesus, ele é Senhor, porque a Bíblia fala que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode observar na Bíblia que os anjos, quando eles recebiam, ia ser adorado, eles não recebiam adoração. Mas quando o anjo era adorado, que ele recebia adoração, era uma teofania, que é a manifestação de Deus em forma de anjo. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Deus. Porque está escrito na palavra que foi do agrado do Pai que toda a plenitude do Pai dele habitasse. Ele é Deus. E lá em João capítulo 1 está escrito: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Mas a Bíblia dele está escrito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o Deus com D minúsculo. O único Deus com D minúsculo que eu conheço é o diabo. Mas o nosso Deus, ele é Deus fiel e verdadeiro. E ele está aqui presente nesta manhã. Jesus está presente aqui nesta manhã. Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí estarei eu no meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui tem vaso de Deus, aqui tem profeta de Deus, que Deus está nos trazendo aqui para capacitação, para pregar o evangelho por esta terra. Aleluia. Eu me lembro que na minha conversão, os irmãos da igreja saíram para ir jogar bola lá, me chamou, não vou não. Jesus me chamou para ganhar almas. Aleluia. Espírito Santo. A Bíblia diz: permaneça naquilo que aprendeu. Eu não sou juiz para julgar ninguém, mas eu permaneço naquilo que eu aprendi. Há mais de 19 anos que eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Glória a Deus. Vem calabassuri bidecumanai. Se for de falar o meu testemunho, é um pouquinho forte. Mas em outra oportunidade, pena que eu já vou voltar a trabalhar sexta-feira. Louvado seja Deus, eu ia vir mais vezes aqui. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando eu vim aqui eu recebi.
Eu recebi a genuína palavra, Glória a Deus. como ela tem que ser pregada. Deus ainda tem remanescentes. Deus ainda tem remanescentes. Alabassuri de comandai, de comandagachai, que prega não para agradar o povo, mas sim para agradar primeiramente a Deus. Aleluia. Hoje a coisa está mudada. Está mudada. Fui lá na sede lá em Santa Maria, aí teve um cantor muito